tirado dessa igreja espiritual, coloca em nosso coração. Em nome de Jesus, vamos sair da mesma forma que entramos, mas vamos sair da forma de entregar o nosso melhor, e adorado, exaltado, glorificado, contigo, de todo louvor, toda honra, toda glória seja somente a ti, Pai. Amém. Amém. Só irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Prometo para os irmãos não ser muito demorado, né, irmãos? O irmão já deve estar cansado. Pensei que o pastor ia dar mais 2 oportunidades, né? Mas amém. Apocalipse 2, 10 diz assim: nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E eu queria que os irmãos lessem comigo essa última parte, amém? No 3, 1, 2, 3. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! O tema da mensagem que o Senhor me deu se chama Ser fiel até a morte, guarda a palavra, amém? Irmãos, o Senhor falou muito comigo sobre fidelidade. Nós vamos falar um pouco sobre fidelidade nesta noite, né? Não se apeguem ao texto do Apocalipse. Eu não vou pregar aqui sobre o Apocalipse, mas eu gostaria de usar essa frase desse versículo como padrão da pregação, como aqui ponto de início para a nossa pregação. E esse versículo ele fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem está falando isso, irmãos, é Deus para uma determinada igreja. E Deus está falando isso para aquela igreja, porque Ele fala assim: olha, vocês vão passar uma tentação, uma provação, e muitos de vocês vão ser presos, tentados, atribulados durante 10 dias, mas depois desses 10 dias eu vou te dar a vitória. E nós, irmãos, como igreja, estamos já nos últimos dias. Nós já estamos prestes a Jesus voltar para buscar a sua igreja. Como é que eu sei disso? Porque Jesus disse lá em Mateus: vocês ouvirão de guerras, rumores de guerras. E quando vocês ouvirem sobre isso, aí vai se iniciar o fim. A Bíblia diz que o amor de muitos vai se esfriar, e que naquele tempo o filho vai odiar o pai, e o pai vai odiar o filho. E aí eu pergunto para a igreja: nós estamos vivendo os fins dos tempos, sim ou não? Sim. E como, irmão, nós estamos vivendo esses fins dos tempos, aquela igreja estava para passar um período de 10 dias. E assim como para aquela igreja, hoje Deus diz para mim e para você: ser fiel até a morte. Mas o que, irmãos, o que é fidelidade? E para explicar o que é fidelidade, eu gostaria de falar sobre infidelidade, né? O que é ser infiel? Então eu pesquisei no Google o que é ser infiel, e uma das traduções disseram: aquele que engana. Então uma pessoa infiel é uma pessoa que engana. Outra tradução é aquele que não fala a verdade. Então é uma pessoa que engana, é uma pessoa que não fala a verdade. E a terceira significado que tinha lá, o que é uma pessoa infiel? É uma pessoa que não tem fidelidade. Irmãos, agora o que é fidelidade? Os irmãos estão comigo? Amém. Vamos lá, vai dar certo no final, prometo que vai dar certo. Fica comigo. Então vamos lá. O que é uma pessoa infiel? Agora, o que é fidelidade? Fidelidade é a constância nos compromissos assumidos com alguém. Então, ter fidelidade é você ter constância no compromisso que você firmou com alguém. Uma pessoa que tem fidelidade é uma pessoa constante no compromisso.
Uma pessoa infiel é uma pessoa que engana, que não fala a verdade, que não tem constância. Essas são as 3 características, irmãos. Eu queria apenas falar uma diferença para os irmãos. A diferença entre ser pecador e ser infiel. Talvez você esteja ouvindo isso e fale assim: eu acho que eu sou infiel perante Deus porque eu peco mesmo. Não, isso está errado. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, eu peco, você peca. Ser pecador não te torna infiel. O que te torna infiel é você enganar, você não falar a verdade e você não ter um compromisso com Deus. Então, irmãos, o pecador, ele comete erros, mas ele não é infiel. Mas o infiel, ele desiste do compromisso. O infiel, ele desiste da palavra de Deus. O infiel, ele desiste da promessa de Deus na vida dele. O infiel é aquele que a Bíblia diz que nos últimos tempos apostatará da fé, ou seja, abandonará a fé para ir segundo as suas próprias vontades ou a outros deuses, como já foi falado aqui logo no início desse culto. Então, o que Deus quer falar conosco nesta noite, para que nós possamos receber a bênção, para que nós possamos receber a vitória, nós temos que ser fiel até o fim. Mas olha, irmãos, não é fiel até o meio, não é o fiel até a metade, é fiel até o fim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ser fiel até o fim parece ser uma palavra tão simples, irmãos. Mas muitos já deixaram os caminhos do Senhor. A segunda parte fala: guarda a palavra. Diga para o seu irmão: guarda a palavra. Diga para ele mais forte: guarda a palavra. Glória a Deus, aleluia. Por que ele fala guarda a palavra, irmãos? Davi fala assim: eu ouvi a tua palavra, guardei no meu coração para não pecar contra ti. Tem uma palavra aqui, uma parábola de Jesus, que ele conta sobre um semeador que saiu para semear. E ele fala: um rapaz pegou uma semente e jogou numa terra, e aí veio um pássaro lá do céu e pegou a semente e levou ela. E isso está acontecendo nos últimos dias aqui na igreja. Levanta a sua mão. Você crê que você pode receber a sua vitória nesta noite? De verdade, de dentro de você, você crê? Então receba a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Agora eu vou dizer para você, olha aqui para mim. Quando você sair por essas portas, muitas coisas vão acontecer, como pássaros que vão vir para roubar a semente que foi plantada no seu coração nesta noite. Então você tem que sair daqui hoje, assim com a sua Bíblia, assim, ó, agarrado com a sua Bíblia, agarrado. Sabe o que é isso? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ah, o pastor disse lá que eu vou ser abençoado. Eu saio daqui abençoado. Oh, glória, glória. Chego em casa, a primeira palavra que recebe: você não vai ser abençoado nada. Eita, mas acho que eu não vou ser meu. Perdeu a bênção, irmãos. Mas se quando o diabo vem para você e fala: você não está com nada, você fala assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Você está guardando a palavra. Sabe uma coisa que está acontecendo nos últimos dias, irmãos? Eu vou falar com os irmãos. Muitas vezes nós saímos da igreja alegre, saímos da igreja feliz, saímos da igreja louvando e agradecendo ao Senhor. E no caminho da igreja para casa, o inimigo tira a nossa alegria. Muitas vezes nós saímos da igreja crente, feliz, alegre,
diabo, ele joga dúvida na sua mente. Mas será que é assim mesmo? Mas será que é isso aí mesmo que estão falando? Irmãos, mas você tem que guardar a sua palavra no coração. E quando você não guarda, você se torna um servo infiel. Tem uma parábola de Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 45 e 47. Lá fala sobre o servo fiel. Qual que é o servo fiel daquela parábola? Foi o homem que ouviu a instrução do seu chefe e guardou o que ele disse. Aí a Bíblia diz assim: os outros servos olharam e falaram assim: o meu patrão está muito longe de chegar. E a Bíblia diz que eles vão e espantam os outros criados ali. Mas a Bíblia diz que o servo fiel foi aquele que disse: o meu patrão, a qualquer momento ele pode chegar, então eu vou permanecer aqui fazendo o que ele mandou. E eu tenho uma coisa para te dizer: Jesus está voltando. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, mas ele está voltando. E se você for um servo fiel, levante a sua mão nesta noite, dê um grado de glória. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quem aqui já leu o livro de Juízes? Levanta a mão. Bastante gente, glória a Deus. Eu estou lendo a Bíblia. Se você nunca leu o livro de Juízes, eu te desafio a ler o livro de Juízes. Para os homens, cadê os homens? Levanta as mãos aí, os homens. O livro de Juízes é maravilhoso. É um livro cheio de ação, de guerra, de morte, de luta. É maravilhoso, irmãos. Os homens, eu recomendo, para de assistir Game of Thrones, ler o livro de Juízes. É bem melhor. Vai ter coisa aqui que você vai falar: meu Deus, isso aí está escrito na Bíblia mesmo? Está no livro de Juízes. É muito legal. Já fica aí a dica. As mulheres também podem ler, porque as mulheres preferem cantares, né, irmãos? Um livro mais romântico, né? Mas livro de Juízes é para os homens. E no livro de Juízes, irmãos, eles falam sobre os juízes que Deus levantou na terra. E como eu disse para os irmãos, eu vou mostrar alguns juízes que estão lá, que foram fiéis até a morte e que guardaram a palavra do Senhor. E Deus vai continuar falando com você, amém? Amém, irmãos? Amém! Glória a Deus. E o primeiro juiz que eu gostaria de falar com os irmãos é sobre Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 12. E o título de Gideão é: guardando a palavra em meio ao abandono. Você aí está se sentindo abandonado? Talvez você veio para esse culto e você fala assim: Deus não fala mais comigo como falava antigamente. Deus, Ele até fez na minha vida lá no passado, mas hoje Deus não fala mais. Mas Gideão, ele guardou a palavra em meio ao abandono. Gideão foi um juiz levantado por Deus. Naquele tempo, a Bíblia diz que o povo de Deus, Israel, não tinha rei. Cada um fazia o que achava certo e o que achava errado. Então, a Bíblia diz que Deus levanta homens e mulheres para ser juízes em meio àquele povo. E não só julgar o povo, como seus inimigos. E a Bíblia diz em Juízes capítulo 6, versículo 12, que Deus chega para Gideão e ele está malhando o trigo no largar. 6, capítulo 12, o anjo vira para Gideão e fala: varão valoroso. Aleluia. Pode colocar aí, Ana Júlia. A Bíblia diz: varão valoroso. Então o Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Olha o que Gideão disse: ai, Senhor meu, o Senhor é conosco. Por que isto nos sobreveio? E por que todas essas maravilhas que os pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor, porém agora nos desamparou. Para Gideão, irmãos, ele se sentia desamparado, abandonado, mas Deus olhava para ele e falava: você é um varão valoroso. Agora, irmãos, pelo
que eu estudei, Gideão era um jovem de 25 a 30 anos. Quem aqui tem de 25 a 30 anos? Fala a verdade. Glória a Deus. Agora imagina você aí, irmãos. Gideão morava na casa do pai dele ainda. Por que eu digo isso? Porque quando Deus manda, Gideão vai e destrói o templo de Baal. Quando destrói o templo de Baal, ninguém foi na casa de Gideão, foram na casa do pai de Gideão. Então Gideão morava na casa dos pais dele. Ele era um jovem de 25 a 30 anos que morava na casa dos pais. E ele fala para Deus assim: Deus, eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor do meu povo, e nós, o meu povo, estamos desamparados. Irmãos, quando eu falo para você guardar a palavra que Deus está te dizendo nessa noite, Gideão, quando ele olhava para ele mesmo, ele falava assim: olha, eu sou o menor da minha casa, eu não tenho nem casa, a casa é do meu pai, eu moro na casa do meu pai. Quem sou eu? E Deus virou para ele e falou: você é um varão valoroso, e eu vou usar você, Gideão. Irmãos, ele falou com o anjo, ele ficou doido. Ele falou: será que é o anjo mesmo? O anjo falou assim: sou eu, sou o anjo. Estou falando aqui com você, eu sou o anjo. Aqui minha carteirinha do anjo. O anjo mostrou a carteirinha para ele. Ele não acreditou, irmãos. Ele falou: vou fazer uma comida para você. Ele falou: beleza, faz a comida. Ele fez a comida, colocou em cima da pedra. O anjo foi lá, orou, tocou na comida, a comida pegou fogo, irmãos. E o anjo desapareceu. Aí o Gideão ficou doido: meu Deus, o que aconteceu no outro dia, irmãos? No outro dia, ele destruiu o altar de Baal. Passou um tempo, irmãos. Gideão perguntou para Deus de novo: Deus, se o Senhor está comigo mesmo, eu vou colocar aqui o novelo e vai chover e vai pegar água só nessa parte aqui. O que aconteceu com o Gideão, irmãos? Ele esqueceu que ele viu o anjo e estava pedindo sinal para Deus de novo. Mas Deus, ainda na misericórdia, falou com Gideão de novo e falou: eu estou contigo, Gideão. E tudo que ele pediu para Deus aconteceu. Caiu o orvalho da chuva, molhou só a parte de cima. Aí ele disse: Deus, agora vamos fazer o contrário. Agora vem a chuva, só molha embaixo e em cima agora. E Deus fez do jeito que ele pediu. Irmãos, Deus está contigo. Faça a prova com Deus. Sai daqui nessa noite. Faz prova com Deus. Se o Senhor está comigo mesmo, se o Senhor é real mesmo, eu vou sair amanhã, vai acontecer tal coisa, e você vai ver que Deus vai fazer a sua vida. Deus falou com Gideão, e Deus ainda deu um sonho para que Gideão ouvisse. Quando o soldado começou a contar um sonho para o outro, Gideão falou: Deus está comigo mesmo, agora eu vou para cima. E ele foi, irmãos, e ele guardou a palavra em meio ao abandono. Mas aí, irmão, nós temos outro juiz chamado Sansão. Quem aqui conhece Sansão? Todo mundo conhece Sansão. Juízes capítulo 16, versículo 10. Sansão era forte, Sansão era guerreiro, Sansão era nazireu, escolhido desde seu bebezinho. Sansão foi escolhido quando ele era, antes dele nascer, irmão. Deus falou da vida de Sansão, e Deus falou: esse vai ser meu servo, esse vai me servir, na cabeça dele não vai passar na falha, ele vai ser um juiz meu perante o povo. Sansão era escolhido ou não era? Sansão era de Deus ou não era? Sansão era forte ou não era? Era. E às vezes nós somos assim também, escolhido, forte, né, irmãos? Servo de Deus. Mas aí o que aconteceu com Sansão? Ele conheceu a Dalila, irmãos. Juízes 16:10 diz assim: então Dalila disse a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Irmãos, Sansão
ele não guardou a palavra em meio à tentação. Sansão era servo de Deus, escolhido, nazireu, homem forte. Deus usou Sansão para matar mais de 1000 com uma queixada de jumento. Deus usou Sansão para pegar as raposas e queimar todas as coisas dos filisteus. Usou as raposas, pegou fogo, jogou fogo no arraial dos filisteus. Sansão era usado por Deus, separado por Deus, e Sansão não guardou a palavra na hora da tentação. Quando a Dalila chegou para ele e falou: você está me enganando. Olha aí, irmãos. Você está me enganando. Me fala agora. Como que eu faço? Irmão, a Dalila fez isso com ele 3 vezes. E ele não abriu os olhos. Agora tem crente que o diabo está falando: você não faz isso não. Fala pra mim que você está na roda do diabo. O diabo está te chamando, você está indo. 1, 2, 3 vezes a Dalila. E o Sansão todo pimpão. Irmãos? As mulheres estão falando assim: tá vendo? Batendo nos maridos, né? Tá vendo aí? E realmente, irmão, nós somos homens. As mulheres tentam a gente, né? Mas e as mulheres? Vou pegar vocês também. E aquelas suas amigas que falam doce, sabe? Seu marido, não sei não. Isso aí, e você vai entrando na onda. E fala uma coisa, e fala duas, e você vai entrando na onda. E a alegria do Espírito Santo vai saindo de você. E a certeza da palavra de Deus vai saindo. Aquela sua amiga, sabe lá? Que é sua amiga desde a infância. E vai falando com você e você vai dando bola. Aí você julga o Sansão. E você é pior do que o Sansão ainda. E assim, irmãos, que a gente vai caindo na onda do diabo. Isso aí não tem nada a ver não. Isso aí é de boa. Quando você viu, Sansão estava prostrado. E a Bíblia diz que ele não sabia que a presença de Deus tinha saído dele. Olha aí, irmãos. Sansão falou: não foi enganado. Falou 2. Os filisteus tentaram pegar ele e ele se livrou. Quando ele se livrou, ele deve ter se sentido bem pra caramba. Porque a gente que é homem, irmãos, eu falo, quando a gente consegue se livrar, a gente se sente bem. Fala a verdade. Fala: agora eu sou fera. Cristiano Ronaldo. Lembram? Mas na terceira vez ele caiu na armadilha de Satanás. E a Bíblia diz que ele estava nos joelhos de Dalila. E ela cortou o propósito dele com Deus. Quando fez isso, os filisteus entraram, bateram nele, cegaram ele e fizeram ele de chacota. E é isso que acontece com a gente, irmãos. Por isso que guarda a palavra no meio da tentação, para não virar chacota, para não ficar cego, para não ser igual Sansão. Guarda a palavra no meio da tentação. Não seja enganado por Satanás. Não deixe, irmão, aquela conversinha fiada entrar no seu ouvido. Não deixa. Feche os seus ouvidos. A palavra do Senhor diz: se um braço te impede de entrar no céu, corta o braço e entra no céu. Então agora eu te digo: se você tem alguém falando com você, feche as suas ouvidas. Esse aí é doido, eu sou doido, mas eu vou pro céu. Eu sou doido, mas eu vou fazer a obra de Deus. Não deixe, irmãos, a conversa fiada, a amizade te tirar do propósito de Deus. Guarda a palavra
em meio à tentação. E mais um, irmãos, esse aqui é maravilhoso. Quem conhece Jefté? Levanta a mão. Jefté, olha, nem todo mundo conhece. Juízes capítulo 11, versículo 1. Coloca aí para mim, Júlia. Juízes capítulo 11, versículo 1. Olha o que a Bíblia vai falar sobre Jefté, juiz de Deus. Era então Jefté, o Geradita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. A Bíblia diz que ele era valente, a Bíblia diz que ele era corajoso, mas a Bíblia conta a história dele, e a Bíblia diz que ele foi desprezado. E essa palavra é guardando a palavra em meio ao desprezo. Talvez você se sinta nessa noite desprezado. Eu vou te contar a história de Jefté, só para você comparar com a sua. Jefté era filho de uma prostituta com Gileade. Gileade tinha vários filhos. E naquela época, irmãos, eles dividiam a herança entre os filhos. Então, se tinha um ali que não era filho da mãe, do pai, eles simplesmente desprezavam. E foi isso que aconteceu com Jefté. A Bíblia diz que ele era valoroso. A Bíblia diz que ele era valente. A Bíblia diz que ele era corajoso. Mas a mãe dele era uma prostituta. Ele não teve culpa que a mãe dele era uma prostituta. Ele apenas nasceu. Mas a partir do momento que ele nasceu naquela família, os irmãos dele falaram: você não vai ter parte aqui com a gente. Pega as suas coisas e vai embora. Então, irmãos, Jefté não tinha pai. Jefté não tinha mãe. Jefté não tinha mais família, porque os próprios irmãos dele desprezaram ele. E nada importava que ele era corajoso, que ele era valente. Ele tinha sido desprezado. Essa é a história de Jefté. Mas a Bíblia diz que um dia os amonitas se levantaram contra o povo de Deus. E quando os amonitas se levantaram contra o povo de Deus, quem é que foram chamar? Adivinha? Jefté. Mas sabe o que Jefté disse? Jefté olhou para aqueles que estavam chamando ele e disse assim: olha, vocês me expulsaram da minha casa, vocês me expulsaram da minha família, agora vocês estão me chamando para ser o líder de vocês. E aí aqueles anciões disseram: se você for com a gente, Jefté, e se você lutar por a gente, Jefté, e você for vencedor, você vai ser o nosso líder e juiz. Aí Jefté não estava acreditando, né? Jefté falou: calma aí, como é que é? Repete de novo. Quer dizer que se eu vou lá ganhar a guerra, eu vou ser o líder de vocês que me expulsaram? Eles falaram: assim seja conforme a sua palavra. Irmãos, eu vejo, eu queria que você fechasse seus olhos agora. Agora imagina o Jefté pegando a espada na mão. E o Jefté falou: agora eles vão pagar todo o desprezo que eles me desprezaram. Eu vou me escoltar nessa montanha. Agora eu vou para cima. Eu só vou voltar aqui líder de Israel. A Bíblia diz que ele foi. A Bíblia diz que ele foi. Ele venceu a guerra. E Deus deu vitória a Jefté. Alguém vai dar uma glória a Deus. Deus faz o desprezado ser um líder. Deus faz aquele que foi rejeitado ser líder da congregação. Mas Jefté guardou a palavra em meio ao desprezo. Jefté guardou a palavra em meio ao desprezo. E a última, irmãos, para terminar: guarde a palavra, guarde o amor em meio à morte. Ser fiel até a morte. Então guarde o amor em meio à morte. A Bíblia vai contar, já saindo um pouquinho de Juízes. Você me permite sair um pouquinho de Juízes? Mas vamos para o lado da Ruth. Contar a história de Ruth.
A Bíblia diz que Ruth era uma mulher valorosa. A Bíblia diz que Ruth foi casada com o filho de Noemi. E a Bíblia diz que eles saem da terra do Senhor e vão para uma terra. E nessa nova terra morrem os 2 filhos de Noemi e morre seu marido. Fica Noemi e as suas 2 noras. Se eu falar errado, você não me perdoe, porque eu sou horrível com esse negócio de nora, sogra, cunhada, eu não entendo nada. Mas eu acho que é isso pelo que eu li. Irmãos, naquele momento era um momento de morte. Um momento de morte. Morreu o marido da Ruth, o filho da Noemi. E quem já passou por uma morte sabe como é difícil. Imagina o que seria de irmão Lino sem irmã Gerute. Imagina o que seria Cida sem irmão José. Imagina, irmãos. Não dá. Naquele momento, morre o marido de Ruth. Morre os 2 filhos. Noemi chega para suas 2 noras e fala: vocês podem voltar para a terra de vocês agora. O que dava para eu fazer para vocês, eu já fiz. Não dá agora para eu ter outro filho, vocês esperar ele crescer para vocês casar com eles. Não tem mais ninguém. Agora vocês vão para a terra de vocês e eu vou voltar para a minha. E a Bíblia diz que a primeira nora escuta aquilo, fala: muito obrigado aí pela atenção, estou indo para a minha casa. Mas Ruth fez diferente. A Bíblia diz que Ruth amou Noemi de um jeito. Ela abraçou Noemi e disse: a minha terra é a sua terra, a sua terra é a minha terra, o seu Deus é o meu. E aonde você morrer, eu vou morrer junto com você. Será que você pode nesta noite guardar a palavra mesmo em meio à morte? Jesus, irmãos, ele guardou a palavra que Deus deu para ele até a morte. Glória a Deus. Agora, olha só o mistério. E você tem que dar glória, porque isso aqui é mistério. Ruth foi fiel a Noemi, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Mais forte, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Ela foi fiel em meio à morte. Quando Boaz vai falar com ela, irmãos, ele fala assim: ó, você é uma mulher valorosa, porque você deixou sua casa, deixou sua família, deixou seu povo, deixou sua religião, seus deuses, para ficar junto com a sua sogra. Isso que Boaz falou para ele. Mas olha só, irmãos, Ruth foi fiel a Noemi. Voltaram para a terra. Quando elas voltaram para a terra, na lei dos judeus era assim: tem 2 irmãos na família, o irmão morreu, o outro irmão tem que assumir a esposa e a família do outro que morreu. Quando não tinha irmão, irmãos, tinha primo. Se não tinha primo, tinha tio. Então existia um remitor, que era uma pessoa responsável para assumir a família do rapaz que tinha morrido. Os irmãos estão comigo? Até aqui está tudo bem, né? Tudo bem, é lei, direito, ó, coisa boa. Precisar de lei israelita é comigo mesmo. Brincadeira, só sei assim. Irmãos, então existia um remitor, um resgatador, um homem que tinha que assumir a viúva que ficou do rapaz que morreu. Irmãos, Ruth não esperava, Noemi não esperava. Quando elas pisaram naquela terra, eles conheceram. Ela falou assim: olha, eu vou trabalhar aí pela gente, alguém tem que trabalhar. O crente tem que ser trabalhador, sim ou não? Quem dá glória a Deus pela vida do Renan, glória a Deus. Crente tem que ser trabalhador. Crente tem que ser trabalhador para ser abençoado. Beleza, o Renan está lá, arrumou um emprego. Aí, irmãos, quem que era o rapaz que ela estava trabalhando? Boaz. Aí as irmãs ficam felizes, né?
Boaz, irmãos. E Boaz colocou os olhos em Ruth e falou: olha que mulher linda, que mulher maravilhosa, deixa ela trabalhar à vontade aí. Falou para ela: ó, pode trabalhar aí, não sai daqui não, fica aqui trabalhando com a gente. Quando, irmãos, Ruth chegou em casa, contou para Noemi. Imagina Noemi, irmãos, escutando a história. Noemi devia estar doida de curiosidade. E aí, minha filha, como que foi o dia? E Ruth: eu estou trabalhando para o Boaz. Boaz, minha filha, Boaz é o resgatador nosso. É coisa de Deus ou não é, irmãos? Mas aí ele fala assim: mas tem que ver se ele vai querer te resgatar e se só tem ele. E aí, irmãos, Ruth vai como uma mulher sábia. Cadê as mulheres sábias? Glória, a mulher sábia vai dar glória a Deus. Vai como uma mulher sábia, vai lá e deita na beirada da cama de Boaz, tira ali, descalça Boaz. Eu não sei o que significa isso, mas ele tirou, descalçou Boaz e falou para Boaz: olha, me resgata. E Boaz falou assim: olha, eu vou lá na cidade, tem um homem que ele é o primeiro e eu sou o segundo. Se ele não quiser, eu te resgato. Então assim foi, irmãos. Boaz agora já interessado na Ruth, a Ruth apaixonada pelo Boaz, Noemi escutando toda a história, falando: meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Imagina aí, irmão, você, a cena. E aí Boaz chega lá na cidade, junta os anciões, chama o rapaz que era o primeiro resgatador, chega para ele e fala: e aí, meu filho, tem uma terra, você vai querer essa terra? Porque Noemi voltou. O cara fala: eu vou querer a terra. Na hora, Boaz gelou, né, irmãos? Então, mas a terra tem uma viúva, que foi o filho da Noemi que morreu. Quando o rapaz ouviu isso, ele falou: deixa quieto, não quero assumir a viúva de ninguém, vou ficar aqui só com a minha esposa mesmo. Na hora a esposa dele deve ter batido nas costas dele, né? Nada de ter viúva aqui não, nada, né? Irmãos, Boaz saiu de lá, irmãos, com o resgate de Ruth nas mãos. E ele prometeu a Ruth: eu serei seu marido. Mas o que tem a ver isso, Felipe? Significa que nós, eu e você, éramos como Ruth. Nós estávamos desgarrados pelo pecado e não havia ninguém que pudesse nos resgatar. Aí chegou Jesus e pagou o preço por mim e por você. Somos noivas de Cristo. Glória do Senhor. Assim como Ruth, nós fomos resgatados, mas Ruth foi fiel. Então, irmão, só recapitulando: ser fiel até a morte. Guarda a palavra. Guardando a palavra em meio ao abandono. Guardando a palavra em meio à tentação. Guardando a palavra em meio ao desprezo e guardando a palavra em meio à morte. Amém? Vamos ficar de pé, vou fazer uma oração bem rápida. Vamos, irmãos. Glória a Deus. Eu sei que você ouviu essa palavra nesta noite. Talvez você achou engraçado, ser realizado, né? Talvez coisas que eu disse aqui tocaram aí dentro de você. Eu vou te dizer, o mundo, tudo que ele quer é tirar a voz de Deus de dentro do seu coração. Não permita. A minha oração agora vai ser para você guardar a palavra dentro do seu coração e não largar mais. Não deixe essa alegria sair do seu coração. Não deixe essa vontade de servir a Deus sair do seu coração. Não deixe a vontade de colocar sua família nas mãos de Deus sair do seu coração. Eu sei que o mundo é difícil. Eu sei que a morte dói, o desprezo dói, o abandono dói. Mas você pode guardar a palavra de Deus em meio a todas essas coisas e ser um servo vitorioso nas mãos do Senhor. Só depende de você. Eu não prometo que vai ser fácil. Eu não falo que vai ser mil maravilhas. Aliás, eu digo, não vai ser fácil. Não vai
Senhor Jesus, eu preguei a palavra que o Senhor me deu. Eu disse aqui, Senhor, as coisas que o Senhor me falou. Oh, Senhor, eu clamo pela sua igreja. Eu clamo, Senhor, por cada vida que está aqui, do menor até o maior. Não deixa, Senhor, o inimigo roubar toda obra de macumbaria, todo impedimento, todo embaraço, toda seta de Satanás caia por terra, em nome de Jesus. Toda tristeza sai